Bem, pessoal, vamos lá, né? A gente tem um monte de conteúdo aqui para apresentar para vocês e o nosso tempo já está acabando, mas vamos lá, vamos correr para apresentar. Billy, por favor. Bem, eu vou fazer aqui agora uma demo rapidinha sobre apresentar o que é o VDI, o Hyper-V e o VDI, tá? Essa demo vai ser um jogo rápido. Eu vou acessar aqui meu servidor remotamente. Bem, aqui está a minha cara no meu servidor, o Windows 7 2008. Ele parece bem com o Windows 7, né? Que ele tem uns quadradinhos aqui, já não é aquele ícone todo completo. Então aqui eu tenho o meu Server Manager, aquela console de gerenciamento que eu tinha falado anteriormente, onde eu consigo, em um só lugar, eu consegui gerenciar e controlar o meu servidor de uma forma muito mais rápida e simplificada. Aqui, vamos lá, não sei se vou conseguir aumentar aqui para vocês. Deixa eu aproximar aqui. Aqui mostra para vocês o que? O meu Hyper-V, que é uma funcionalidade que eu instalei no meu servidor, né? Eu consigo gerenciar não só o meu servidor local, eu coloquei o nome do meu servidor de nó1, né? Node 1. Eu consigo gerenciar mais de um servidor ao mesmo tempo remotamente. Então eu tenho mais o que aqui? Eu consigo gerenciar, eu vou mostrar minhas máquinas virtuais. Aqui eu tenho uma média de... Deixa eu conseguir expandir mais aqui para vocês. Eu tenho diversas máquinas virtuais, algumas estão ligadas, outras estão totalmente desligadas, outras estão em modo de save. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho uma máquina virtual que está rodando, só a nível de teste, né? Eu vou acessar aqui vocês e percebam a facilidade que a máquina virtual abre. Eu consigo gerenciar essa máquina tanto localmente aqui onde eu estou, ou remotamente. Esse sistema é como se fosse uma máquina real. Para o sistema operacional e para nós, usuários ou administradores, isso aqui fica como uma máquina real, tá? Fechar aqui. Eu posso também não só virtualizar sistemas operacionais de Windows Server, como também posso gerenciar sistemas operacionais como o Windows 7. Eu tenho uma máquina aqui, eu não sei se é essa aqui não, não é essa aqui não, essa aqui está desligada. Tenho essa. Pronto, eu tenho meu Windows 7, que eu também consigo virtualizar dentro do meu Hyper-V. Legal? Não só Hyper-V, não só Windows 7 ou plataforma Microsoft, mas a gente também consegue gerenciar e virtualizar Linux. Uma coisa bem legal que a gente consegue fazer a Microsoft já dá suporte a dois tipos de distribuições Linux, que um é o SUSE e outro é o Red Hat. A gente já consegue promover esse ambiente virtualizado de uma forma simples e dinâmica. Vocês percebem que é uma telinha única aqui de gerenciamento, eu consigo criar uma máquina virtual aqui. Vou simular uma criação de uma máquina virtual rapidinha. Deixa eu iniciar de novo aqui, ó. Novo, máquina virtual. Nosso wizardzinho bem simples e simplificado. Eu consigo colocar o nome de uma máquina, escolher o número de memória RAM dessa máquina, se eu dou uma conectividade ou não, se eu quero que ela já inicie numa rede, qual o tamanho do meu VHD é que eu consigo criar. Eu vou diminuir aqui para vocês, aproximar na verdade, para mostrar esse item bastante interessante. Eu consigo criar, percebam pessoal, eu consigo criar um disco de tamanho até no máximo de 2 TB. Então imagine vocês terem um disco virtual de 2 TB de tamanho. Então é muito disco. A gente consegue escalonar bastante coisa aqui. E aqui eu finalizo de uma forma simples. Eu consigo colocar um CD de instalação inicial. Aqui já dá um resumo bastante interessante. Se eu quiser, eita, não foi isso aqui que eu queria, eu quero botar mais memória RAM, volto lá na telinha de memória RAM, adiciono memória, simplesmente finalizo. E ele cria aqui um ambiente virtualizado, aí essa máquina virtual está pronta para receber o meu sistema operacional. Ok? Vamos voltar lá rapidinho para o slide, que o tempo está acabando. Vamos ver aqui, né? Eu vou correr, porque senão o Júlio não fala sobre... Bem, falando um pouquinho sobre o Virtual Machine Manager, que é um produto da família System Center. Tá? Ele é um produto que ele gerencia todo o ambiente virtualizado, né? Ele é um produto que, na verdade, vem agregar mais valor ao Hyper-V. O Hyper-V, por si só, ele já é autogerenciável, mas se eu quiser agregar mais valor ao meu gerenciamento, mais valor ao gerenciamento do meu Live Migration, dos meus volumes compartilhados, eu consigo utilizar o VMM. Aí tem a parte de compartilhamento de volumes. Eu só vou ter que me adiantar um pouquinho, senão o Júlio não fala sobre o Windows 7, né, Júlio? Mas vamos lá. Sim, uma coisa bem interessante. O VMM 2008 R2, ele consegue gerenciar ambientes não só Microsoft. Se eu tiver um ambiente de virtualização da VMware,
eu consigo gerenciar também as minhas máquinas virtuais com outro tipo de virtualizador. Isso é um aspecto bastante interessante. O recurso de melhorias, que não só falei de virtualização, mas, por exemplo, a parte de gerenciamento de energia. A melhoria em até 18% em relação às versões anteriores no consumo de energia. Então, o Windows Server 2008 R2 está aqui se preocupando com a parte de consumo de energia, a parte melhorada de ASP.NET, na parte Server Core, que é uma coisa bem interessante, que é um servidor totalmente em linha de comando. Na verdade, não é um outro servidor da Microsoft, é uma opção de instalação. Ou você instala o seu servidor full, que a gente chama, né? Com a interface gráfica, tudo bonitinho. Ou então só a parte Server Core, que é uma linha de comando, parecendo muito com o próprio Linux, né? Que é uma telinha preta e lá a gente consegue gerenciar de uma forma. E antigamente tinha um problema com a questão do ASP.NET. O ASP.NET não funcionava na versão 2008 Server Core. Hoje, 2008 R2 já consegue em Server Core usar ASP.NET. Bem, Júlio, eu falei demais, agora fala um pouquinho sobre o seu Windows 7 e o que a gente tem para apresentar para o pessoal hoje. Bom, quem não quer saber sobre o Windows 7? O mais novo sistema operacional da Microsoft para clientes, tá? Onde tem um maior número de usuários, de aceitação do sistema operacional e que todo mundo fala. Não tem um que não saiba o que é o Windows 7 e que não goste. Que eu garanto que quem usa não vai deixar de usar jamais. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do Windows 7, as versões do Windows 7, os requisitos, sobre a nova interface gráfica, entre outros. Vamos dar continuidade à nossa apresentação. A princípio, vamos falar sobre a história do Windows 7. No início, o Windows, quando foi lançado, teve a sua primeira versão, tá? Daí foi lançado sua segunda versão, e na terceira, que já era da família do NT, ficou a 3.1. Tá? Também temos a versão do 4.0, onde entrou o Windows 95, o Windows 98, o Windows 98 SE e também o Windows ME, o Millennium. Na versão já 5.0 entrou o Windows 2000. E quem também não lembra da versão posterior do Windows 2000, que foi o Windows XP, o famoso Windows XP, também estava na versão 5, no caso a 5.1. Penúltimo, entrou a versão do Windows Vista, tá? Que não foi muito bem aceita no mercado, mas que foi muito boa para que fosse criado o Windows 7, que veio na sua 7ª versão. Deu então o seu nome Windows 7, por ser a 7ª versão de sistema operacional da Microsoft.